Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também na rede social, o Facebook. O mundo registrou o novo recorde de infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, com 3,84 milhões de casos positivos, apesar da curva de contágios indicar que a propagação da variante Omicron está a desacelerar, foi hoje divulgado. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 3,84 milhões de casos positivos, apesar da curva de contágios indicar que a propagação da variante Omicron está a desacelerar. Segundo referiu a Organização Mundial da Saúde, nenhuma das vagas anteriores da pandemia de Covid-19 ultrapassou 1 milhão de casos diários. A Agência das Nações Unidas revelou que a variante Omicron está a avançar de modo exponencial, embora os casos estejam a crescer a uma velocidade mais lenta, cerca de 5% na semana passada, 20% na anterior e 55% na semana prévia. Desde o início da pandemia, há 2 anos, os casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, confirmados pela OMS, utilizaram 356 milhões, equivalente a 5% da população mundial, e mais de 5,6 milhões de pessoas morreram devido à doença Covid-19. Cerca de 90% dos casos de Covid-19, analisados pela Rede Global de Laboratórios GISAD, associada à OMS, são da variante Omicron, do novo vírus, enquanto a variante Delta, que era dominante em 2021, corresponde aos restantes casos e continua em declínio. A atual onda de infecções não tem sido acompanhada por mais mortes, embora tenham sido confirmadas 9 mil vítimas mortais nas últimas 24 horas, um valor ligeiramente superior à média dos últimos 3 meses, que oscilou entre 5 mil e 8 mil mortes por dia. Aqui nos Estados Unidos foram contabilizadas nas últimas 24 horas mais 619 mil novos casos de Covid-19, um decréscimo de 21% em relação à média dos últimos 14 dias. Lamentavelmente, o número de mortes nas últimas 24 horas aumentou 34% em relação à média das 2 últimas semanas, tendo sido contabilizados num dia 2.466 vítimas. As hospitalizações subiram mais 5%. Os estados de Montana e Idaho foram os estados com maior aumento de casos, mais de 90% por cada 100 mil habitantes. Em New Jersey, o número de casos diminuiu 71% em relação à média das 2 últimas semanas, e em Nova Iorque a diminuição em igual período foi de 70%. Em Portugal, nas últimas 24 horas, registrou-se mais 65.706 casos de Covid-19 e 41 mortes por a doença. Apesar de ter sido batido o novo máximo diário de infecções, os internamentos continuam a diminuir. Portugal soma mais 65.706 casos e 41 mortes relacionadas com a Covid-19. Os internamentos voltaram a descer e neste momento estão 2.249 doentes hospitalizados, menos 64 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 147 doentes, menos 7 do que na quarta-feira. Por regiões, o Norte soma 27.594 infecções e 15 mortes. Lisboa e Val do Tejo registra 18.590 novos casos e 17 óbitos. No Centro, há mais 11.430 contágios e 4 mortes. No Alentejo, há 2.713 infectados e 3 óbitos. E no Algarve, há mais 2.883 novas infecções e 2 mortes. Nos arquipélagos, os Açores registram 1.552 novos casos e a Madeira conta com mais 944 casos positivos. Recuperaram da doença mais 23.498 pessoas nas últimas 24 horas e há neste momento mais de 500 mil de portugueses infectados com o novo coronavírus.
Entendermos a dinâmica destes números em Portugal, temos connosco o enfermeiro gestor da Zona Centro, Vítor Costa. Vítor, muito boa noite, obrigado pela tua presença. Fala-se na possibilidade do pico desta vaga acontecer a qualquer momento, depois de mais de 65 mil casos contabilizados hoje. O Serviço de Saúde em Portugal está preparado para esta situação? Bem, tinha sido previsto em projeções anteriores que o pico desta quinta vaga seria atingido na última semana de janeiro, mas face aos números a que temos vindo a assistir, portanto, este aumento de casos portanto, que temos vindo a assistir, isto leva a concluir que o pico será adiado e vamos ficar aqui se calhar numa zona, na chamada zona de Planalto, portanto, por um tempo mais prolongado, e isto leva a que o pico se verifique apenas na segunda semana de fevereiro, ao que apontam a maior parte dos epidemiologistas e dos universitários que que aplicam os modelos matemáticos e que têm acompanhado a situação. Para isto acontecer, é facto que a abertura das escolas, onde se registaram muitos contactos, e na última semana registaram 115 mil contágios, portanto 115 mil crianças e jovens que testaram positivo para o SARS-CoV-2, assim como a campanha eleitoral que está a decorrer neste momento no país e onde efetivamente não se tem visto o distanciamento entre as pessoas. Portanto, pensa-se que estes dois fatores tenham alguma responsabilidade neste prolongamento do pico, aliadas depois à velocidade de contágio da variante Omicron, e ainda também às novas regras de isolamento que reduziram para 7 dias o período de isolamento. Relativamente à pressão sobre o Serviço de Saúde, e apesar do número de internados continuar a aumentar, isto está dentro de parâmetros muito estáveis, dentro dos números que já eram estimados. Portanto, tinha-se previsto que com o aumento exponencial de infecções iríamos ter efetivamente um aumento no número de internamentos e também de mortes, o que se tem vindo a verificar, mas sem termos efetivamente os números que tínhamos no ano passado. Tínhamos 6.300 infectados ou 6.700 infectados de doentes internados e hoje temos 2.313, e em cuidados intensivos há um ano tínhamos 765 pessoas e hoje temos 154. Isto demonstra que o SNS tem capacidade para atender os doentes de Covid, portanto, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde está preparado para a situação e também tem capacidade para responder adequadamente às restantes doenças. Portanto, ou seja, o atendimento aos doentes de Covid não compromete o Serviço de Saúde no atendimento aos doentes não Covid, portanto, que é uma situação que preocupava sobremaneira as pessoas. Os internados em Portugal são maioritariamente não vacinados em relação aos grupos de riscos entre vacinados? Pronto, a realidade diverge e é heterogénea. Portanto, quanto à percentagem de não vacinados que estão internados atualmente nos hospitais portugueses. Mas há uma conclusão que parece certa. A vacina está a mostrar a sua eficácia no dia-a-dia dos hospitais. Um dado a salientar é que em vários hospitais de norte a sul, na maioria dos casos graves que precisam de cuidados intensivos, portanto, logo casos com doença grave, são de pessoas não vacinadas. A título de exemplo, podemos adiantar que num grande hospital da Zona Centro, apenas 20% dos doentes internados em unidade de cuidados intensivos estavam vacinados. Em enfermaria, a percentagem de vacinados era de 58%. Num outro hospital também da Zona Centro, na unidade de cuidados intensivos, nenhum dos doentes que se encontra lá internado tem vacina. Num hospital da Grande Lisboa, a percentagem de doentes não vacinados internados em unidade de cuidados intensivos é de cerca de 70%. Isto quer dizer que, efetivamente, a vacina tem aqui um efeito de proteção muito considerável, portanto, e que protege efetivamente da doença grave. Relativamente ao risco, portanto, este risco depende da carga viral da exposição. Se nós tivermos muitas horas em contacto com uma pessoa
infectada, portanto, um contágio, portanto, de várias horas, a carga viral é maior, portanto, a virulência, ou seja, a capacidade de produzir doença é maior, portanto, e também isto depende depois da existência de fatores patológicos pré-existentes que potenciam a capacidade de o vírus produzir doença. Portanto, isto também tem muito a ver com a idade, já que a maior parte dos doentes internados, a maior parte, a grande maioria, é de idades mais avançadas, sobretudo a partir dos 60 anos, sem, contudo, deixarmos de notar que se registram casos de quadros clínicos graves em todas as idades. Não é? Mas, efetivamente, os grupos de maior risco são, efetivamente, as pessoas com mais idade e com alguma condição de patologia pré-existente. Estamos a atingir, portanto, esta semana um recorde de contágios. Como vê a evolução dos afetados? Poderemos dizer que estamos perto de uma situação endémica em vez de pandémica? Pronto, a grande maioria das pessoas que testa positivo para o SARS-CoV-2 é assintomática e, sendo infectada, portanto, não desenvolve a doença. Com este ritmo de infectados por dia e o número de internamentos que temos, a percentagem de pessoas que desenvolvem a doença é baixíssima. Se considerarmos que muitas mais pessoas estão infectadas, para além das que constam dos números diários, não é? Porque estando assintomáticas não são testadas, logo não fazem parte das estatísticas, esta percentagem de pessoas que desenvolvem doença baixa ainda muito mais, portanto, e isto diz da menor severidade desta variante. As previsões são para que, com a vacina e os contágios, a população fique imunizada e se abram boas perspectivas de se passar uma situação endémica, sendo, contudo, necessário que não apareçam novas e perigosas variantes, portanto, tão ou mais contagiosas e severas na produção de doença. Um virologista português, portanto, muito conhecido, pelo Pedro Simas, afirma mesmo que todos vamos ser infectados, e isto vai fazer parte das nossas vidas, e ser infectado neste momento até tem um efeito benéfico na construção daquilo que é a imunidade natural, portanto, e a entrada na verdadeira endemia. Existe a esperança efetiva de termos numa primavera mais próxima daquilo que era a nossa vida normal pré-pandemia, passando esta doença a ser considerada como uma doença endémica, para a qual teremos, contudo, de tomar medidas de proteger os mais vulneráveis, em que a vacinação sazonal de reforço, à semelhança daquilo que já fazemos com a gripe, vai continuar a ser necessário. Portugal, quer pelo facto de ter uma excelente situação vacinal, e nós devemos concluir em finais de fevereiro, a dose de reforço para os cidadãos com mais de 18 anos. E com esta onda de contágios, ficará numa situação de imunidade quase geral que permite uma passagem à situação de endemia. Esperamos, contudo, que assim aconteça e que não surjam mutações que nos tragam novas e perigosas variantes e nos façam dar um passo atrás. Vítor Costa, muitíssimo obrigado pela sua participação. A fórmula é simples, com a percentagem de vacinados em alta em Portugal, com também o elevado número de contágios, desde que não apareça novas variantes, poderemos aspirar a ter uma primavera bem melhor do que aquela observada o ano passado e há 2 anos. Mas vamos agora ao Brasil. O avanço da variante Omicron está a levar o sistema hospitalar brasileiro à ruptura. O Distrito Federal, por exemplo, já tem 100% das camas de cuidados intensivos ocupadas. Os internamentos em cuidados intensivos estão a aumentar de dia para dia no Brasil. Há hospitais com 100% das camas ocupadas devido à variante de Omicron, como é o caso do Distrito Federal. De acordo com os números divulgados pela Secretaria da Saúde, na região, 90% das pessoas acamadas não tomaram a vacina contra a Covid-19. O mesmo acontece noutras zonas do país. Rio de Janeiro e São Paulo têm neste momento uma taxa de ocupação de 70%.
a gente vendo que as pessoas que estão ficando internadas mesmo são aquelas que não tomaram vacina ou não terminaram as 3 doses, né, da vacina, que tem comorbidades em si. Então, dessa vez a gente acho que está bem mais preparada. Até a equipe médica em si, que a gente não sabia muito lidar no início, né? Foi um caos para toda a equipe médica, todo mundo aprendendo a lidar com o vírus. Este mês, o número de pacientes infectados com Covid-19 aumentou em quase 200%, mas muitas das pessoas internadas testaram positivo também para o síndrome gripal provocado pela influenza. 2 vírus juntos que levaram muitos brasileiros a recorrer aos hospitais. Vamos agora mudar de tema. Aqui nos Estados Unidos, o juiz do Supremo Tribunal, Stephen Breyer, anunciou que planeia reformar-se no final deste ano. Joe Biden terá a oportunidade de fazer a sua primeira nomeação e cumprir a promessa de nomear uma mulher negra. O juiz do Supremo Tribunal norte-americano, Stephen Breyer, anunciou esta quarta-feira que planeia reformar-se no final deste ano, após mais de 27 anos no cargo. Espera-se que o juiz da ala liberal, nomeado pelo presidente Bill Clinton em 1994, se mantenha no cargo até ao final do seu mandato, quando a sua substituição estiver confirmada. Stephen Breyer, de 83 anos, é o membro mais velho do Supremo Tribunal norte-americano. A decisão vai dar a oportunidade a Joe Biden de fazer a sua primeira nomeação para o Supremo Tribunal. No entanto, a Casa Branca recusou-se a comentar a decisão de Breyer. A notícia surge ainda há menos de um ano das eleições intercalares que se realizam em novembro deste ano e promete reabrir discussões entre democratas e republicanos sobre os timings da nomeação. Apesar de ainda não ter comentado o anúncio de Stephen Breyer, Joe Biden afirmou por várias vezes no passado a sua vontade de nomear uma mulher negra para o Supremo Tribunal. Foram registados menos 30 mil pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos da América durante a semana passada, sendo a primeira descida depois de 3 semanas aumentarem, indicou hoje o Departamento do Trabalho. Há menos desempregados nos Estados Unidos depois de 3 semanas a aumentar, indicou o Departamento de Trabalho. No total, quase 1,7 milhões de pessoas estavam a receber ajuda ao desemprego na semana que terminou em 15 de janeiro, um aumento nominal de 51 mil em relação à semana anterior, segundo a Associated Press. Um recente pico no número de casos da Covid-19 fez recuar a retoma que se vinha a realizar na redução do número de novas inscrições para o subsídio de desemprego. No final do ano passado, este indicador estava abaixo da média pré-pandemia da Covid-19, quando havia cerca de 220 mil inscrições por semana. Após um pico nos casos em toda a costa leste no final de 2021, a média móvel a 7 dias para novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos recuou cerca de 25% desde 12 de janeiro, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Ainda assim, a média móvel a 7 dias de mortes por doença provocadas pelo coronavírus aumentou de cerca de 1.800 para 2.300 por dia durante as últimas semanas. Na primavera de 2020, a pandemia atingiu fortemente o mercado laboral norte-americano devido às restrições adotadas para conter o número de casos de Covid-19, lançando milhões de pessoas para o desemprego. Mas tudo parece estar a recuperar. A tempestade tropical Ana deixou um rastro de destruição em Moçambique. Morreram 18 pessoas, há mais de 10 mil casas danificadas, além de dezenas de hospitais, escolas e infraestruturas elétricas. Entre os 3 países afetados pela tempestade, o número de mortes subiu para 70. O balanço da tempestade Ana, no centro e norte de Moçambique, subiu para 18 mortos e há mais de 10 mil casas danificadas, além de dezenas de hospitais, escolas e infraestruturas elétricas, segundo as autoridades do país. O governo moçambicano e as Nações Unidas estimam que mais de 500 pessoas tenham sido afetadas pelo mau tempo em várias províncias moçambicanas, noticia esta quinta-feira a AFP. Segundo o Instituto de Meteorologia do país, as chuvas vão continuar nos próximos dias e uma outra tempestade é esperada até ao fim da semana. Moçambique enfrenta atualmente a época ciclónica sazonal e a tempestade Ana é a primeira a atingir o território. 4 a 6 ciclones estão previstos para a região até ao final de março, quando termina a época das chuvas. Entre os países afetados pela tempestade Ana, Moçambique, Malawi e Madagascar,
o número de mortes subiu para 70, segundo os últimos balanços das autoridades citados pela agência AFP. Os governos e os serviços de socorros dos 3 países ainda estão a avaliar a amplitude dos danos causados pelas fortes chuvas que começaram na semana passada na costa do Oceano Índico e no canal de Moçambique, braço do Oceano Índico que fica entre a costa moçambicana de Madagascar. Pelo menos 41 pessoas morreram em Madagascar e 11 no Malawi, além de 18 vítimas mortais em Moçambique. A tempestade também atingiu o Zimbábue, mas não foi registada qualquer morte. Na Europa, a situação na fronteira da Rússia com a Ucrânia continua no centro das atenções. Diplomatas de ambos os países reuniram-se em Paris para encontrar uma solução diplomática para a crise. As conversações tiveram como objetivo reavivar o Protocolo de Minsk, assinado em 2015. Os diplomatas ucranianos e russos reuniram-se na capital francesa, Paris, numa tentativa de encontrar uma solução diplomática para a crise na Ucrânia. As conversações tiveram como objetivo reavivar o Protocolo de Minsk, assinado em 2015. Mais de 8 horas depois, o enviado ucraniano Andriy Yermak mostrou-se otimista. O diplomata afirmou que ambas as partes declararam aberto e sinceramente que há diferenças na interpretação e na execução do Acordo de Minsk entre a Rússia e a Ucrânia, mas existe vontade e preparação para continuar a trabalhar na redução dessas diferenças. O representante russo Dmitry Kozak mostrou-se mais cauteloso sobre as negociações mediadas por França e Alemanha sob o chamado formato Normandia. O chefe de gabinete adjunto do presidente russo sublinhou que isto é um novo avanço, pois enquanto subsistirem interpretações diferentes do Acordo de Minsk, a sua implementação, a ordem de implementação de ações específicas, o formato Normandia dificilmente poderá desempenhar um papel significativo no grupo de contacto e na contribuição para a resolução do conflito na Ucrânia Oriental. A acompanhar as conversações esteve a jornalista da Euronews, Galina Palonska. As conversações no formato Normandia entre conselheiros políticos da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha, em Paris, prolongaram-se por mais de 8 horas. A declaração final reafirma que os acordos de Minsk são a base deste formato e sublinha o apoio à observância incondicional do cessar-fogo no leste da Ucrânia. Diz que todas as partes estão empenhadas em reduzir os atuais desacordos e estão dispostas a reunir-se outra vez dentro de 2 semanas em Berlim. Em Moscou, o embaixador norte-americano entregou ao governo russo as propostas de Washington para dissuadir a Rússia de invadir a Ucrânia. John Sullivan rejeitou, no entanto, as exigências do executivo de Vladimir Putin, reiterando o direito da Ucrânia a aderir à NATO. Os aliados transatlânticos responderam às exigências russas com contrapropostas baseadas na diplomacia, mas rejeitando uma das principais exigências de Vladimir Putin. O diálogo e a diplomacia mantêm-se prioridades para gerir a tensão no leste da Ucrânia, inflamada pelas movimentações militares da Rússia. A NATO e os Estados Unidos, em particular, mantêm-se abertos a estabelecer pontos com Moscou e, para isso, fizeram chegar ao Kremlin um conjunto de propostas para travar uma alegada ameaça de invasão russa da Ucrânia. A NATO acredita que a tensão e o desacordo têm de ser resolvidos através do diálogo e da diplomacia, não pela força nem pela ameaça da força. Por isso, a NATO enviou à Rússia propostas escritas. Fizemos-o em paralelo com os Estados Unidos. We have done so in parallel with the United States. O documento que entregamos inclui preocupações dos Estados Unidos e dos nossos aliados acerca das ações da Rússia que ameaçam a segurança, uma avaliação de princípio e pragmática das preocupações geradas pela Rússia e as nossas propostas para áreas onde possamos encontrar pontos comuns. Posta de parte pelos Estados Unidos, parece ter ficado a exigência da Rússia de que a NATO feche a porta de adesão à Ucrânia e trava a respectiva expansão para leste. Isso numa altura em que os contingentes militares russos e dos aliados da NATO continuam a aumentar na região. Entretanto, a Rússia iniciou vários exercícios militares junto da fronteira com a Ucrânia. O envio de 5.000 capacetes pela Alemanha foi considerado piada pelas autoridades ucranianas. A Rússia iniciou manobras militares no Mar Negro. Segundo um comunicado do Kremlin, estão planeados vários treinos militares na zona para janeiro e fevereiro. O Ministério Russo da Defesa divulgou um vídeo onde se vêem veículos militares russos a aproximarem-se dos campos de tiro na região sudoeste de Rostov,
que faz fronteira com as regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk. No entanto, as autoridades de Kiev estão a minimizar estas manobras, como nos conta a enviada de Euronews à Ucrânia, Annelise Borges. Aqui na Ucrânia, os políticos estão a fazer-se de fortes e a atenuar a ameaça representada pela atual acumulação de tropas russas na fronteira. O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que o atual número de soldados é insuficiente para um ataque total e o presidente do país tem afirmado repetidamente que a situação está sob controlo. Na NATO continua a solidariedade para com a Ucrânia. A Roménia diz estar disponível para receber mais tropas da Aliança Atlântica. O presidente romeno, Klaus Iohannis, sublinhou que a NATO só está a atuar defensivamente. Os ministros da Defesa da Alemanha e do Reino Unido estiveram reunidos para discutir a situação na Ucrânia. Em conferência de imprensa, a ministra germânica da Defesa, Christine Lambrecht, defendeu a decisão de Berlim de não enviar armas letais para a Ucrânia. O governo alemão concordou claramente que não enviará nenhuma arma letal, nem serão entregues armas em zonas de risco, porque não queremos alimentar mais ainda estes conflitos. Creio que este é o modo de atuação correto neste caso. Berlim vai enviar 5.000 capacetes protetores para a Ucrânia, o que levou o autarca de Kiev, Vitali Klitschko, a considerar a oferta da Alemanha uma piada. Hoje assinala-se o Dia Internacional do Holocausto. Há 77 anos, o Exército Vermelho entrou no campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, e deparou-se com imagens inarráveis de um dos mais negros períodos da história moderna. Há 77 anos foi libertado o maior campo de concentração de extermínio dos judeus pelo regime nazi. Quando o Exército Vermelho ultrapassou o portão, com uma placa onde estava escrito Arbeit macht frei, o trabalho liberta, não calculava sequer que estava a pisar as terras onde morreram mais de 1,5 milhões de judeus dos cerca de 5,5 milhões que perderam a vida durante a Segunda Guerra. Era a fase desconhecida do horror da guerra, a pessoas esqueléticas, de olhos arregalados, à beira de perder o juízo, porém mais próximas da morte. Poucas conseguiram ficar de pé, outras estavam deitados no chão. Em pleno inverno, estavam seminuas e tinham sido brutalmente torturados. Nas casernas, o fedor era insuportável e havia poças de sangue congeladas no chão. Cerca de 7.000 prisioneiros sobreviveram, 500 deles eram crianças, muitas que tinham sido sujeitas a experiências científicas. Mesmo depois da guerra, os aliados tiveram dificuldades em reconhecer os judeus como vítimas primordiais dos nazis. Só em 1961, quando o julgamento em Israel de Adolfo Eichmann, o especialista em judeus do regime nazi, capturado pela Mossad na Argentina, foi transmitido pela televisão para todo o mundo, é que o Holocausto ganhou as dimensões modernas. Numa época em que colocar um pé na sinagoga era razão de desumanização, a segregação começava nas ruas e nos guetos, com a estrela de David ao peito, para que não se esquecessem a que religião pertenciam. Lá dentro eram tatuados, sendo a sua identidade reduzida a um número. Despiam-se, aos homens era rapado o cabelo e, já cercados pelo arame farpado, os judeus eram submetidos a trabalho forçado, enquanto a morte nas câmaras de gás não chegava. Das chaminés saía o fumo da solução final. Imagens impressionantes de um dia que representou a libertação para muitos, mas que nos faz pensar, principalmente quando hoje em dia se fala tanto de guerra, quando temos tudo para falar de paz. Vamos agora falar de Portugal e das eleições legislativas. As últimas sondagens dão uma pequena vantagem ao Partido Socialista, depois de, nos últimos dias, ter sido o Partido Social Democrata a liderar. Em 2015, a aliança inesperada do Partido Socialista com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda suscitou o interesse da esquerda europeia. Será que a geringonça pode ser transporte para outros países? Após anos de austeridade, o motor mudou de sentido.
Em 2015, o centro-direita ganhou as eleições legislativas em Portugal, mas foi António Costa quem arrebatou o poder com uma aliança inesperada com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Entrava assim em ação uma máquina política inédita no país. Ficou conhecida como geringonça, a palavra que define um mecanismo insólito feito de peças diversas e que de alguma forma funciona. Não tardou muito até à esquerda europeia apregoar o exemplo de Portugal. Vieram políticos dos Países Baixos e de França tentar perceber os contornos da estrutura imaginada pela esquerda portuguesa. Márcia Galrão e Rita Tavares escreveram um livro sobre a geringonça. A esquerda estava toda na Europa um bocadinho periclitante, não é? Não conseguia governar em praticamente país nenhum. Em Espanha estava em sucessivas eleições para conseguir chegar a algum acordo e não se conseguia repetir esta experiência nesses países também, porque os partidos populistas nestes países, em muitos destes países já estão muito mais enraizados. Aquilo que funcionava muito como uma cola entre aqueles partidos de esquerda que até então nunca se tinham entendido para coisa nenhuma, que era a necessidade de afastarem a direita do poder. Todos os partidos que fizeram parte da geringonça sublinham que eram condições quase de uma vida, não é? Que apareceram naquela altura e que dificilmente se repetem. Jorge veio da Áustria para estudar em Portugal e nunca mais saiu, mas não esquece que os austríacos sabem bem o que é ter governos com horizontes bastante diferentes. Acho que efetivamente foi bastante democrática essa necessidade de negociar cada decisão e tomar decisões em conjunto. Pode ser um pouco utópico, mas até considero que isso talvez podia ser ou devia ser tido em conta para uma reformulação de como é que os resultados eleitorais num país democrático depois resultam num governo. O romance durou 6 anos, mas começou a haver pequenas infidelidades que acabaram por ditar o fim da relação. Eleições nesta altura é sempre mau, não é? Mas o pior para mim é não haver alternativa. Acho que faz sentido. Quantos mais partidos estiverem na equação, se calhar mais pessoas estarão a ser representadas, tendo em conta que cada um de nós tem o seu voto e os votos são distribuídos pelos partidos existentes. Os alemães já copiaram, só não vendemos foi os direitos, mas isso é uma coisa também nacional, já temos esse defeito de origem. Ontem o Luís Pires teve a oportunidade de mostrar um bocadinho do fenómeno Chega e hoje ficámos a conhecer um bocadinho também de geringonça. Um dos tópicos que marca estas eleições em Portugal é o salário mínimo. Portugal está no meio da tabela europeia em termos de rendimento mínimo garantido, que tem vindo a crescer desde 2015. Mas será isso suficiente? O salário mínimo nacional é uma das questões centrais das eleições em Portugal. Desde o dia 1 de janeiro, o rendimento mínimo português foi fixado pelo governo socialista nos 705 euros brutos, um valor tido como baixo pelos partidos mais à esquerda e que merece cautela à direita, sobretudo pelo peso que acarreta nas despesas das empresas. Para João Duque, economista e professor no ISEG, o ritmo de subida do salário mínimo português criou outro problema. A economia portuguesa tem desenvolvido muito a atividade baseada em baixo salário. E, portanto, aquilo que se observa é que há uma emigração, uma saída de portugueses qualificados e até uma imigração de pessoas com muito menos qualificação. Portanto, nós estamos aqui a fazer um trade-off que é muito negativo em termos de residência de valor acrescentado. Olhando aos valores do ano passado, Portugal situava-se a meio da tabela em termos de salários mínimos fixados na União Europeia, onde apenas 6 Estados-membros não seguem esta política. A Ministra cessante do Trabalho defende a melhoria do salário mínimo para reter no país a mão de obra de valor. Acho que ficou evidente para todos nós, durante estes anos, que o facto de se ter aumentado significativamente o salário mínimo, isso também gerou economia. É evidente que isso aconteceu, acho que é a prova evidente de que baixos salários não acrescentam valor. Tendo por base 2010, o salário mínimo em Portugal subiu até agora 48%. Esteve congelado no pico da crise pelo governo de coligação PSD-CDS, mas em 2015 retomou a subida até aos atuais 705 euros brutos mensais. No entanto,
o custo de vida também tem aumentado. Pessoa que vive um bocado com bastante dificuldade, que tenha que pagar a renda, que tenha que pagar a casa e não tenha outros apoios a não ser estes do Estado, vivem com dificuldade. Negócios, empresas, produção de um lado, trabalhadores, famílias, consumo e qualidade de vida do outro. Este domingo os portugueses têm na ponta da esferográfica a decisão sobre o futuro de Portugal. Pois é, viver com 705 euros por mês é difícil. E depois há os reformados que podem ter reformas de menos de 300 euros. Como é que eles vão viver? Ainda sobre as legislativas, convém referir e clarificar alguns pontos. Vamos então. O eleitor pode ver onde está escrito ou recenseado. Pode também, para aqueles que ainda não receberam a sua carta para votarem, os imigrantes, podem acompanhar o respectivo percurso do seu boletim. Quem tiver a certeza de que deveria ter recebido o voto em casa e não o recebeu a tempo, pode sempre apresentar queixa junto da Comissão Nacional de Eleições. Eu vou pedir à minha produção que nos indique como é que isso pode ser feito. Há 13 websites. O primeiro, www.recenseamento.mei.gov.pt. Aí pode, portanto, verificar se está, onde é que está inscrito ou recenseado. É muito importante para aqueles que, por exemplo, em Portugal, mudaram sem saber o seu endereço. No segundo link, www.eueleitor.mei.gov.pt, page acompanhar carta, aí poderá ver e traquear exatamente aonde é que está o seu boletim de voto. Eu recomendo primeiro usar o primeiro, porque se está registado em Portugal, não vai receber nada e não há, portanto, tracking disponível. Mas no segundo, já pode verificar. E depois, se não encontra informação, quer num lado, quer no outro, pode sempre apresentar queixas ao Conselho Nacional de Eleições através do site www.cne.pt form consult CNI queixas. Muito importante, em qualquer uma destas situações, a carta com o voto deve ser sempre acompanhada da cópia de um documento identificativo, uma cópia do cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte, quer esteja válido ou quer esteja já expirado. Mas, se não leva esse documento comprovativo, o seu voto não conta. Tem que ser registado no Correio dos Estados Unidos até o dia 29, que é sábado. Portanto, tem até amanhã, dia 28, para colocar o seu boletim na caixinha do correio, com selo ou sem selo, já que o porto está pago, mas há alguns problemas de envio. Portanto, tenha a certeza, se recebeu o seu boletim de voto, que o coloca amanhã ou até amanhã, sem falta. Porquê? Porque se é registado depois do dia 29, já não conta. E se chega a Portugal depois do dia 9 de fevereiro, nada vale também. Portanto, fica aqui a informação. Vamos agora a outro tema. João Rendeiro mantém-se detido na África do Sul. A nova sessão está marcada para o dia 20 de maio, uma vez que o Tribunal de Brooklyn decretou que a parte portuguesa do processo deve voltar a Portugal. Já decorreu a sessão desta quinta-feira, embora com várias horas de atraso. João Rendeiro esteve na sala a ouvir o juiz, acompanhado pela sua advogada. A nova sessão ficou marcada para o dia 20 de maio deste ano e ficou também definido que a parte portuguesa do processo deve voltar a Portugal, depois de ter sido encontrado um selo danificado. A audiência do processo de extradição vai decorrer entre 13 e 30 de junho, depois de serem enviados novos documentos para as autoridades sul-africanas. A advogada de João Rendeiro disse hoje que vai propor ao Tribunal que o julgamento da extradição do ex-banqueiro seja marcado para 13 de junho,
depois de ter acesso aos documentos, previsivelmente a 1 de abril. De acordo ainda com a SIC Notícias, há uma nova sessão marcada para fevereiro, para que a defesa possa pedir a libertação de Rendeiro sob caução. Tal como a última semana, o ex-banqueiro saiu no carro sob forte escolta policial, diferente da que era feita com outras viaturas. Vai permanecer detido na prisão do Westville, na África do Sul, para onde regressou no final da audiência de hoje. As viagens turísticas de residentes em Portugal ou estrangeiro aumentaram 21,3% no terceiro trimestre de 2021, em termos homólogos para o valor mais elevado desde o início da pandemia, mas continuam 11,1% abaixo em relação a 2019. Em 2021 foram realizadas 451.800 viagens com destino ao estrangeiro, correspondendo a 5,9% do total em Portugal. Já as viagens em território nacional cresceram 17,1%, totalizando 7,3 milhões, o que correspondeu a 94,1% do total face a 2020. No período em análise, o lazer, recreio ou férias manteve-se como a principal motivação para viajar. Inversamente, a visita a familiares ou amigos reforçou a sua representatividade e foi o segundo principal motivo das deslocações efetuadas. As viagens por motivos profissionais ou negócios aumentaram 20,2%, não se tendo alterado a sua preponderância. Os hotéis e similares concentraram cerca de 30% das dormidas resultantes das viagens turísticas no terceiro trimestre de 2021, reforçando a sua representatividade, mas o alojamento particular gratuito manteve-se como a principal opção. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, no processo de organização das deslocações, a internet foi utilizada em 25,3% dos casos, tendo este recurso sido opção em 65,4% das viagens para o estrangeiro e em 22,8% das viagens em território nacional. No terceiro trimestre, cada turista residente dormiu em média 8,24 noites nas viagens turísticas realizadas no terceiro trimestre de 2020. A duração média mais elevada foi observada nas viagens realizadas em agosto, uma média de 9,26 noites. A proporção de residentes que realizou pelo menos uma deslocação turística no terceiro trimestre de 2021 foi de 39,4%, refletindo um acréscimo de 6 pontos percentuais face ao mesmo período do ano anterior. Portanto, os portugueses viajaram mais, tanto dentro como fora, em 2021. E ainda bem que assim é. Hoje também assinala-se o Dia Internacional do Vinho do Porto, um símbolo português reconhecido e conhecido nos 4 cantos do mundo, com uma versatilidade quase inesgotável, entre harmonizações gastronómicas, criações culinárias e bebidas surpreendentes. Para mim, a melhor, sem dúvida, é mesmo saborear o natural, porque não o precioso néctar, simples como manda a tradição. Se está aí em casa, não deixe de beber um Porto, celebre, porque a vida, meus amigos, são mesmo 2 dias e um cálicezinho de vinho do Porto, de certeza que ajuda a que o dia passe melhor, que se sinta bem e, por que não, genuinamente português. Vamos agora ao desporto. O Estoril e o Aroca defrontaram-se esta noite em partida em atraso referente à 18ª jornada da Liga Portugal B-Win. O jogo decorreu no estádio António Coimbra da Mota e terminou com uma vitória por 2-1 para os visitantes. O jogo teve uma reviravolta no marcador eletrizante nos últimos minutos, com o Aroca a marcar 2 golos. Com este resultado, o Aroca interrompeu a série de 3 derrotas consecutivas e volta a vencer após o último triunfo sobre Boa Vista no longínquo 27 de novembro. Estamos em plena época de transferências, o mercado fecha em poucos dias e o jornal Sport adianta hoje que o Barcelona já se decidiu em avançar para a contratação de Alex Grimaldo para dar a Xavi o tão desejado lateral esquerdo. Segundo o jornal, em cima da mesa estará um empréstimo até a final da temporada com cláusula de compra obrigatória.
algo que, de acordo com a mesma publicação, agrada ao Benfica. O único ponto que ainda não foi dada qualquer acordo é o valor para tal opção obrigatória, que estará ainda por definir. Por seu lado, o Sporting aparentemente está a negociar o empréstimo de Tiago Tomás ao Stuttgart da Alemanha. A assistência de 18 meses com a opção de compra é a hipótese em cima da mesa. TT, de 19 anos, está ligado ao Sporting até 2025, depois de ter renovado o contrato, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Entretanto, Slimani é apontado também como possível reforço do Sporting, segundo o jornal A Bola. Mas sabemos que até lá muita água vai ainda correr. Vamos agora saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Vamos primeiro ao câmbio, peço desculpa, vamos saber então o valor do dólar, quer em Portugal, quer também do real no Brasil. 0,8963, 1,1139, o real 5,4173, 0,1843. E agora sim vamos ao tempo, porque está mesmo frio e a Catarina Rebimbas tem todas as novidades que precisamos saber. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 36 graus, Filadélfia com céu nublado com 37 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 35 graus, Boston com céu nublado com 34 graus, Hartford com céu nublado com 34 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 35 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 76 graus, Palm Coast com aguaceiros com 61 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 74 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 60 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Experimente a qualidade do queijo curado de Trás-os-Montes da marca Paiva, mundialmente conhecida. Confeccionado por métodos tradicionais, o queijo Paiva é uma iguaria para todas as ocasiões. Queijo Paiva de ovelha, cabra ou mistura. Qualidade Paiva, qualidade à sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Se você ou o seu ente querido têm cancro e precisa de cuidados excepcionais, terapias inovadoras e ensaios clínicos, pode encontrar esse atendimento no RWJ Barnabas Health e no Rutgers Cancer Center Institute of New Jersey, o único Comprehensive Cancer Center designado pelo National Cancer Institute do Estado. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco 3,99. Mundus Vinho Branco 3,99. Pinta Negra Tinto Branco 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco 5,99. Fuzil Vinho Verde 4,49.
Casa Irmelinda de Freitas Reserva Tinto, 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto, 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bem-vindos à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas por telefone. E já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Com Isalino Coelho. Senhor Coelho, muito boa noite. Eu chamei a semana passada e deixei o meu telefone porque eu sou veterano, fiz 2 comissões em África e ficaram-me a chamar, nunca me chamaram. Eu peço desculpa se houve alguma falha da nossa parte, nós temos o seu número de telefone, eu entrarei em contato consigo imediatamente a seguir ao programa, está bem? Ok, muito obrigado. Obrigado, muito boa noite. Olá, muito boa noite, penso que temos outra chamada em linha. Estou sim, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Com a Isabel de Norte. Olá, Isabel, em que é que posso ajudá-la? Olha, eu recebi o meu boletim para votar em Portugal. Já votei há 2 semanas, já mandei o boletim há 2 semanas e eu pus o meu fotocópia do cartão de cidadão dentro do... mas pus numa caixa do correio. O meu voto vai lá ter ou não sabe? Portanto, há porte pago, portanto o porte está pago. Houve alguns problemas com eleitores que entregaram diretamente na caixa de correio e o funcionário dos correios disse que não poderia aceitar, tinha que colocar um selo, mas a maioria das pessoas não teve qualquer problema. A senhora pode ir ao website... Numa caixa na rua? Portanto, tem a sua direção no envelope de fora ou não? Não tem? Não. Não tem. Portanto, o que eu... mandam, não tem. Correto. O que eu recomendo a senhora fazer é, num daqueles sites que eu referi anteriormente, a senhora pode aí fazer, portanto, verificar aonde é que está o seu voto. Se votou há 2 semanas, poderá verificar toda essa informação. Eu ficarei com o seu número de telefone e amanhã, durante o dia, ligarei para si para ajudar a fazer isso. Portanto, é o segundo link, é o eleitor.mei.gov.pt, colocando o seu número de identificação e a data de nascimento, poderá ver exatamente onde é que está. Porque nós pusemos o nosso cartão de cidadão, a fotocópia, tenho medo que às vezes apanhem a nossa... Correto, a sua informação. É uma questão pertinente, mas não deverá haver problema. Vamos amanhã ver exatamente onde é que está o seu voto, está bem? Ok, obrigada. Muito obrigada, muito boa noite para si. Obrigado. Vamos a mais uma chamada. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Ok. Estou sim, muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, com quem falo, por favor? Eu chamo-me Maria Andrade, estou a telefonar porque eu mandei o formulário por causa da tropa que o meu marido esteve 2 anos na Guiné. Eu mandei o formulário, não sei, já não me lembro por onde foi, mas eu precisava da direção porque já escrevi uma carta para lhes mandar para ele. E eu ontem falei com alguém. Portanto, a senhora preencheu o seu formulário de voto e escreveu uma carta juntamente? Não. Preenchi o formulário porque o meu marido esteve na tropa. Da tropa. Eu poderei ligar para si durante o dia da manhã para lhe dar o endereço correto, está bem? Olha, agradeço muito, ok? Muito obrigado, muito boa noite para si, está bem? Boa noite. Muito obrigado. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar?
Olha, você está a falar com o José Carvalho, aqui do West Palm Beach. Amigo Carvalho, muito boa noite. Como é que está o tempo por West Palm Beach? Olha, o tempo hoje aqui chegou a 84 hoje. Ótimo. Foi à praia, foi à piscina? Conte lá. Oh, não, a praia são águas que eu não gosto. Eu gosto muito bem de tomar a minha cháua. Tá bom, tá bom. Amigo Carvalho, em que é que posso ajudá-lo? Diga lá então. Opa, eu vou dizer uma coisa, meu amigo Ricky. Eu gostava de saber como é que eu posso assinar do jornal aí em New Jersey, o Luís Américo. É muito fácil. Liga para o 973-344-32. Isso é muita coisa. Olha, agora pronto. Não tem uma caneta, não tem uma caneta aí, pois não? Tem, mas você já está noutra linha. Não, ainda estou consigo, mas tem que ir rápido porque há outra pessoa à espera. Está bem, amigo Carvalho? Oh, diga já. 973-344. E caraças. Quando é mais depressa, mais tarde. 973 344 32 00 973 344 3200. Correto, meu amigo. Ok, amigo Carvalho, tenha boa noite. Muito obrigado, então. Está bem? Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Estou sim, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? É o Rick, o meu nome é Filipe Costa. Amigo Costa, muito boa noite. Diga-me, por favor. Eu tenho uma pergunta a fazer ao meu amigo. Em primeiro lugar, quero-lhes agradecer o trabalho que vocês fazem para a comunidade portuguesa, assim que é espetacular, e é de enaltecer o vosso trabalho. Muito obrigado. E em segundo, eu trabalhei em Portugal cerca de 10 anos. Ok. E fiz descontos para a Caixa de Previdência. Okay. Entretanto, agora vou-me reformar aqui nos Estados Unidos. Será que eu posso, ou seja, coletar lá e coletar aqui? Sim, senhora. Pode. Que idade é que tem neste momento? 67. 67. Portanto, já atingiu a idade de reforma. Deve preencher, pode fazê-lo online. Não tem que ir a nenhum lado, online pode fazer isso, portanto, registra-se na Segurança Social Direta e aí faz o pedido de reforma. Se fizer, quando já estiver reformado nos Estados Unidos, deve indicar o valor da sua reforma aqui e depois há uma comunicação entre a Segurança Social de Portugal e os Estados Unidos e ela atribuído um valor que, dependendo do valor que ganha aqui, será, portanto, menor ou aquele a que tem direito em Portugal. Mas nós fazemos isso todos os dias, está bem? Então, desculpa, quer dizer que é deduzido da minha reforma lá? É o que o senhor quer dizer? Não, pode pedir a sua reforma e, dependendo da reforma daqui, se é uma reforma pequena, não há nenhum corte, mas pode ter a sua reforma sem qualquer problema. Eu vou ficar com o seu número de telefone e possivelmente amanhã entrarei em contato consigo para lhe indicar exatamente os passos que tem que tomar, está bem? Muitíssimo obrigado. Obrigado, uma boa noite para si também. E vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, chegamos agora ao momento sempre esperado, que são os aniversários. Vamos lá então, penso que só temos um, mas vale mais um do que nenhum. Parabéns, José Carvalho, 81 anos de idade. Muitos parabéns, amigo Carvalho, que eu passe muito bem. E pronto, chegamos assim ao fim. Hoje também não temos casamentos. Chegamos assim ao fim de mais um especial informação. Já sabe, amanhã eu e o Luís Pires estaremos aqui para levar até si mais um programa. Durante este final de semana iremos ter neve, aparentemente. Por isso mesmo, tenha cuidado, não se esqueça de ir ao supermercado com tempo e, acima de tudo, seja feliz. Tenha uma ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.